Existe muita confusão aí sobre o que é o ministério. Tem muita gente pensando que ministério é meio de vida, é para enriquecimento próprio de sua própria família. Então, se nós olharmos para esses apóstolos pós-colégio apostólico, então nós vamos ver que muitos homens de Deus levantou como apóstolos, fizeram uma grande obra para Deus, que sofreram muito pelo Evangelho. Homens que dedicaram realmente as suas vidas em prol de abertura de igrejas, de almas salvas. E não quer dizer que hoje não haja essas pessoas. Existem muitos apóstolos hoje, trabalhando aí, dando as suas vidas, sendo perseguidos, não só pelas pessoas que estão fora da igreja, mas também por outras igrejas, denominações que estão aí, uns falando mal dos outros, perseguindo uns aos outros. Existem na igreja hoje profetas, existe pastores, existe mestre, existe evangelista, existe profeta. É Novo Testamento. Profeta Ágabo é Novo Testamento. Mestre é Novo Testamento. Olha lá na igreja de Antioquia, ou Antioquia, estava lá. Havia ali doutores, havia ali mestres, havia ali também o que? Profetas. Olha aí, é Novo Testamento. Olha aí o apóstolo Paulo, Barnabé e outros apóstolos. Tudo é Novo Testamento. Vamos olhar direitinho para a Bíblia. E porque nós inventamos um outro sistema de governo da igreja, um sistema monárquico, não quer dizer que nós estejamos certos. Concentramos o poder da igreja na mão de uma pessoa só e que pega todo o dinheiro da igreja para si própria e distribui da maneira que quiser. Tem o domínio sobre todos por causa do poder financeiro. Domina pelo dinheiro. Domina como se fosse aí um líder revolucionário, como se fosse aí um rei. E só passa a fortuna para o próprio filho. O que virou isso? Que sistema é esse? Não é bíblico isso. Na Bíblia são 5 os ministérios. Não é um só não. Se nós formos pela Bíblia, os destaques maiores eram aqueles que eram apóstolos e não pastores. Então, nos moldes do Colégio dos 12, de acordo com a nossa conclusão, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravaram os rincões. Então nós queremos corrigir aqui, não é só pastores experimentados, nem só evangelistas e nem só missionários, mas também aqui devemos incluir os profetas, devemos incluir os mestres. Então, que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então, esses 5 ministérios que são responsáveis pelo crescimento da Igreja, pelo nascimento da Igreja em vários países. E não só nos outros países, mas no Brasil. Não quer dizer que Daniel Berg, Gunnar Vring só. Não. A Igreja tinha os 5 ministérios aí funcionando. Por isso é que cresceu, desenvolveu. Não havia só um ministério. E se você quer dar prioridade ao ministério, eles eram apóstolos. Veja bem. Então não existe isso. Não coloque prioridade em um ministério, porque senão você vai contra a Bíblia. E você vai contra você mesmo que está querendo assumir a primazia da igreja. Vamos orar então. Se você que esteve aí ouvindo o ensino da palavra de Deus, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora, vamos orar por você. Você que deseja um ministério, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, um ministério, excelente coisa deseja. Pai querido, em nome de Jesus. Oh, reglata, cruz, terei forlaça, me conchidai. Ah, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo sofrimento. Oh, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por tantas coisas que o Senhor passou para que nós pudéssemos ser salvos.
Somos gratos a Ti, Senhor, o nosso apóstolo, Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que foi enviado pelo Pai. Ó Senhor, o Senhor nunca aceitou, Senhor, ser o rei, o governador, ser rico, mas o Senhor se colocou como humilde servo, dando a vida por nós na cruz do Calvário. Ó Jesus maravilhoso, muito obrigado. Ensina, Senhor, o Teu povo ao que é ser um apóstolo verdadeiro. Ensina, Senhor, ao Teu povo servir a Deus com a vida. Pai querido, em nome de Jesus, Te agradecemos, Senhor, por aqueles que desbravaram tantas terras, tantos povos e plantaram igrejas. Te agradecemos por aqueles, Senhor, que trouxeram o Evangelho até nós. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que se chegam a Ti agora arrependidos dos seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Ore grande, o ministério é para aqueles que querem realmente dar as suas vidas, aqueles que querem realmente serem dignos de combaterem o bom combate, de darem realmente a sua vida, de sofrerem pelo Evangelho, de darem suas vidas em favor dos outros. Aqueles que querem, em nome de Jesus, receba agora da parte de Jesus o ministério para você fazer a obra de Deus, para você entregar sua vida, para você um dia poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos ao nosso questionário da lição de número 6. Você encontra os nossos questionários em nosso site a partir de quintas-feiras. Lá eles estão com respostas verdadeiras e respostas falsas. Aqui nos vídeos nós trazemos apenas as respostas verdadeiras. A primeira pergunta aí dentro do texto áureo para completar. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Dentro agora da verdade prática, a segunda pergunta para completar. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Dentro da introdução, a terceira pergunta: qual o objetivo de Jesus ao dar à igreja os ministérios? Desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. Efésios 4:13. Desde agora da primeira parte, o colégio apostólico. Qual o significado do termo apóstolo? É a pergunta número 4. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostélio, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Hebreus 3:1. A pergunta número 5. O que se entende por colégio apostólico? Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Mateus 28:19 e 20 e Marcos 16:15 a 20. De acordo com Stanley Orr, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Atos 1, 20, 25 e 26. Os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas 24:49, Atos 1:8, Atos 2:1 a 46. Pergunta número 6. Sobre a singularidade dos 12, é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também das epístolas paulinas. Complete. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, Mateus 4:25, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele, Mateus 10:1, Lucas 6:13. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação,
Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Marcos 6, 7, João 6, 66 a 71, Atos 1, 21 a 23. Receberam a autoridade do Senhor. João 20, 21 a 23. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade. Marcos 16, 17, 18, confere com Atos 2, 4. Parte 2, o apóstolo Paulo. Pergunta número 7. Como foi o chamado de Saulo e sua conversão? Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Atos 22, 3 e 25. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. A caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, Atos 9, de 1 a 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Pergunta número 8. Qual o legado de Paulo à Igreja de Cristo? Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. Para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Pergunta número 9. Qual a prova do ministério apostólico do menor dos apóstolos? O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. O apóstolo Paulo não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, Atos 1, de 21 a 23. Humildemente, o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. 1 Coríntios 15, 8 e 9. O Senhor se revelou a ele ressurreto, Atos 9, 4 e 5, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o Evangelho diretamente do Senhor, Gálatas 1, 6 a 24, 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha recebido o apostolado paulino, Gálatas 2, de 6 a 10, 2 de Pedro 3, 14 a 16, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico, 1 Coríntios 9, 2. Parte 3. Apostolicidade atual. Efésios 4:11. Pergunta número 10. Ainda há apóstolos como os primeiros escolhidos por Cristo em pessoa? Do sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse 21, 12 a 14. O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica nesse sentido aí. Pergunta número 11. Ainda existem apóstolos fora dos 12 que foram escolhidos pessoalmente por Jesus? A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre os apóstolos que não foram chamados por Jesus em pessoa se achavam Paulo e Barnabé, como está em Atos 14, 4 e 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnior, Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local, como está no dicionário Vini. Pergunta número 12, complete segundo o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica como a que Jesus em pessoa fundou. O ministério dos 12 não se repete mais. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Ving, Daniel Berg, irmão André, tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos.
cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Agora, dentro da conclusão, pergunta 1013 para completar. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Glória a Deus. Aleluia.